Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 140, lidando com as emoções à luz da Bíblia. E nós temos hoje um dia maravilhoso de sol, né? Um presente para minha mana amiga Vânia Leite, que está de aniversário hoje. Então ela já recebeu esse sol maravilhoso, ela ama o sol. Então que Deus abençoe a sua vida e continue sendo uma bênção na vida de tantas pessoas, assim como tem sido na minha. Nós, os crentes, nós somos chamados a viver pela fé no exercício do fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a paciência. E a paciência, ela é uma fé perseverante, é uma fé que persevera. Jesus, ele já sabia dos tempos difíceis que nós enfrentaríamos como seus discípulos, e ele sempre nos animou dizendo: "Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo", lá em João 16:33. A fé que persevera, ela não seca, ela não murcha quando ela enfrenta as dificuldades, as provações, os desafios, desejos e também preocupações. Então, hoje nós vamos falar desse estado emocional chamado preocupação, que ele então traz algumas dificuldades para a nossa vida emocional e também espiritual. Então, a preocupação o que é a preocupação? A preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o nosso espírito a ponto de produzir sofrimento emocional. Quando nós fazemos isso, nós acabamos deixar de viver aquilo que Deus tem para nós hoje, né? Fazendo a possibilidade, então, de frutificação não acontecer na nossa vida espiritual. Por ter a preocupação, a raiz na incredulidade. Amanhã nós vamos falar então a respeito da incredulidade. Em Mateus capítulo 13, versículo 22, nós vimos o seguinte: nós vimos a parábola do semeador. E Jesus, ele relata que o semeador lança a semente que nós já sabemos que é a palavra de Deus, entre os espinhos. Então, são 4 tipos de solos, né? E cada solo representa algo que está no nosso coração, ou esse solo é o nosso coração. E uma das partes onde o semeador lançou foi entre os espinhos. E então ele explica: este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o então infrutífero. Novamente, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífero. Nesta parábola, então, Jesus conta que o nosso amoroso e cuidadoso Deus nos criou com um coração do tipo terra fértil. Aqui ele está falando da fertilidade, então, do nosso coração. Deus nos criou com um coração tipo terra fértil, própria para receber a palavra, seus preceitos, seus princípios e seus mandamentos. Apesar de nos apresentar Deus como um semeador ou como um fiel jardineiro, Jesus falou sobre a dificuldade também presente no coração humano para deixar o jardineiro agir. Ele apresenta e descreve aqui situações que infertilizam o nosso coração. Uma delas, então, é a preocupação, ilustrada pelos espinhos. Esta preocupação da mente e do coração leva-nos às ilusões, às fascinações pelas riquezas e ambições materiais e acabamos deixando então de considerar como filhos
filhos recebedores da vida e da capacidade de usufruí-la, e passamos então a nos sentir como donos do nosso viver, como se nós mesmos fôssemos autores da nossa própria vida. Assim, nós acabamos sobrecarregados e sufocados com as preocupações do dia a dia. E a palavra de Deus não encontra espaço em nossos corações para produzir nada. Então, as preocupações com as riquezas, né? Preocupação com as coisas da vida nos impedem no nosso dia, muitas vezes, de ler a palavra de Deus, de meditar num trecho da palavra de Deus. Nosso coração é uma terra fértil e ela precisa da semente da palavra que possa produzir todo o alimento, seja físico, emocional, espiritual, financeiro. É a palavra de Deus que, quando cai no nosso coração, faz com que a nossa vida frutifique. Então, nós esquecemos da verdade fundamental ensinada por Jesus lá em Mateus 4, versículos de 25 a 34, que nós vamos ler agora. Mateus, capítulo 4, versículos de 20 a 25. Mateus, capítulo 4, nos diz assim, dos versículos 25 a 34. Mateus. Só um momentinho. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem de dizer o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas vosso Pai Celestial, que sabe aquilo que vocês precisam. Busquem a Ele em primeiro lugar, busquem ao reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, pois basta cada dia o seu mal. Então, nesse texto, nós também podemos perceber que a preocupação também ela vem da incredulidade, ou ela pode gerar incredulidade em nossos corações. Então, nós vemos aqui o Senhor falando a respeito disso. Nós temos também Paulo. Paulo também fala lá em 1 Coríntios 4, 7, diz o seguinte, diz o que você tem, o que tem que não tenha recebido? Que diz o que você tem que não tenha recebido? 1 Coríntios 4, 7. Então, olha só, há uma saúde, há uma paz, há uma sabedoria nessas palavras de Paulo, que diz o que você tem que você não tenha recebido? Nada é particularmente nosso. A vida é um presente de Deus. As nossas habilidades, nossos dons são um presente de Deus. As coisas, as pessoas, que também são presentes de Deus. Até as nossas carências são administradas e supridas por Deus. E Jesus, ele é o grande presente de Deus para nós, que nos liga, então, à vida divina, à fonte de todos os suprimentos de todas as nossas necessidades. Por que nos preocuparmos
Jesus diz: não se preocupem, não fiquem preocupados. A paz de crer nas palavras de Jesus mora em nosso coração e ela faz toda a diferença, mas ela pode estar sendo sufocada em meio às preocupações. Tenha fé. A preocupação em demasia pode nos levar à ansiedade a níveis altíssimos. Nós precisamos entender de uma vez que tenhamos feito tudo o que nos cabe fazer. Nós precisamos, depois disso, aprender a descansar, ocupando-nos apenas com o que nós podemos resolver a cada dia. O dia de amanhã não nos pertence. Não deixe que o dia de amanhã roube a paz e a alegria que o seu Pai quer te dar hoje. O nosso Pai está ali. Ele está à nossa espera no outro dia, assim como ele está nesse dia, dizendo que nos sustentará, diz Jesus, nosso irmão mais velho. Não precisamos nos preocupar. Esta é uma área da nossa vida que Jesus quer trazer, o terreno da fé. Ele quer tornar o nosso coração fértil, mas as preocupações podem nos impedir de frutificar. Nós precisamos entender que no amor do nosso Pai, e o nosso Pai é quem governa e cuida de nós. Basta então cada dia o seu mal. Jesus sabia quando as preocupações, os medos podiam nos afastar de desfrutar o amor do nosso Pai. Então, ele nos acrescentou esse conselho bem prático. Não se preocupem. Não tentem prever as dificuldades futuras ou do amanhã. Viva o presente, que ele tem a medida exata de dificuldades e de provisões do nosso Pai. Deus quer sustentar a cada dia o nosso dia. Por isso, vamos aproveitar, desfrutar da fé, da confiança, da esperança que nós temos um Pai cuidadoso, zeloso, que cuida de nós e Ele é a fonte de suprimento de todas as nossas necessidades. Fixe sua mente e seu coração na palavra de Deus, pois é ela, a palavra, que vai frutificar e tornar o seu coração um terreno fértil, sua vida espiritual, emocional, física fértil, mas ela precisa receber a semente da palavra. Deixe as preocupações de lado e desfrute do amor e do suprimento do vosso Deus. Que Deus te abençoe. Então, até amanhã com o nosso devocional Florescer.